Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Regenerando. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro No Roteiro de Jesus, escrito através da psicografia de Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos, ou Irmão X. Neste momento nós iremos falar sobre o capítulo 2, cujo título é O Candidato Intelectual. Fica conosco. O candidato intelectual. Conta-se Jesus, depois de infrutíferos entendimentos com doutores da lei em Jerusalém acerca do serviço da Boa Nova, foi procurado por um candidato ao novo reino, que se caracterizava pela profunda capacidade intelectual. Recebeu o mestre cordialmente e, em seguida, as interpelações do futuro aprendiz passou a explicar os objetivos do empreendimento. O Evangelho seria a luz das nações e consolidaria-se à custa da renúncia e do devotamento dos discípulos. Ensinaria aos homens a retribuição do mal com o bem, o perdão infinito com a infinita esperança. A paternidade celeste resplandeceria para todos. Judeus e gentios converter-se-iam em irmãos, filhos do mesmo Pai. O candidato inteligente, fixando no Senhor os olhos arguciosos, indagou: a que escola filosófica obedeceremos? Às escolas do céu, respondeu complacente o divino amigo. E outras perguntas choveram improvisadas. Quem nos presidirá a organização? Nosso Pai Celestial. Em que bases aceitaremos a dominação política dos romanos? Nas do respeito e do auxílio mútuos. Na hipótese de sermos perseguidos pelo Sinédrio, em todas nossas atividades, como deveremos proceder? Desculparemos a ignorância quantas vezes for preciso. Qual o direito que competirá aos adeptos da revelação nova? O direito de seguir sem exigências. O rapaz arregalou os olhos aflitos e prosseguiu indagando: em que consistirá deste modo o salário do discípulo? Na alegria de praticar a bondade. Estaremos arregimentados num grande partido? Seremos em todos os lugares uma assembleia de trabalhadores atentos à vontade divina. O programa permanecerá nos ensinamentos novos de amor, trabalho, esperança, concórdia e perdão. Onde há a voz imediata de comando? Na consciência. Então, meus amigos, nós podemos dar uma parada aqui no texto, que esse é um pouco mais extenso do que o anterior, e já comentarmos sobre alguns pontos aqui que nós achamos interessante. Nós percebemos que a intelectualidade, longe de ser algo ruim para auxiliar na chegada do entendimento do que seria divino ou do que seria celestial, mas ela dificulta o entendimento, pelo menos desse jovem, pois ele, de tantas perguntas que tinha, e a dúvida não necessariamente é algo ruim, mas afasta da boa vontade do trabalho, que é o que nós iremos ver aqui no nosso texto de hoje. Então Jesus recebe essas interpelações, recebe essas perguntas deste candidato intelectual, e é interessante que tem um determinado momento que ele diz o seguinte: o Evangelho seria a luz das nações e consolidar-se-ia à custa da renúncia e do devotamento dos discípulos. Ou seja, até os dias de hoje, nós percebemos a grande importância que não se tem o nosso devotamento e o nosso discipulado nas missões de divulgação pelas palavras, mas também pelos exemplos dos ensinamentos cristãos. Nossa responsabilidade é muito grande, uma vez que para muitas pessoas o contato primeiro com o cristianismo se dará através de enxergar os nossos bons exemplos. E quando perguntado sobre o direito que competirá aos adeptos, ou seja, se aqueles que seguirem a Boa Nova terão de certa forma alguma recompensa, ganharão algo com isso, ou quais direitos eles teriam, Jesus colocou o direito de servir sem exigências. O trabalho cristão, o trabalho para o próximo, ele traz em si a própria importância, não cabendo a nós
colocarmos exigência nenhuma na execução do trabalho. Quando, na verdade, se nós observarmos o trabalho desempenhado por Chico Xavier, encontraremos ambientes extremamente simples e corações extremamente humildes. Então vamos dando continuidade aqui à leitura do nosso livro. E os cofres mantenedores do movimento situar-se-ão em nossa capacidade de produzir o bem. Com quem contaremos de imediato? Acima de tudo, com o Pai, e na estrada comum com as nossas próprias forças. Quem reterá a melhor posição no ministério? Aquele que mais servir. O candidato coçou a cabeça, francamente desorientado, e continuou. Que objetivo fundamental será o nosso? Respondeu Jesus sem se irritar. O mundo regenerado, enobrecido e feliz. Quanto tempo gastaremos? O tempo necessário. De quantos companheiros seguros dispomos para o início da obra? Dos que puderem compreender-nos e quiserem ajudar-nos. Mas não teremos recursos de constranger os seguidores à colaboração ativa? No reino divino não há violência. Quantos filósofos, sacerdotes e políticos nos acompanharão? Em nosso apostolado, a condição transitória não interessa e a qualidade permanece acima do número. Então, novamente, fazendo uma pausa, nós percebemos que o aceite para a realização do trabalho que Jesus nos convida, na verdade, exigirá de cada um de nós um esforço. Deste candidato intelectual, na verdade, o esforço necessário para ele seria o da fé. Ele deveria, mesmo não tendo a plena certeza do entendimento de todos os pontos que o levariam a desempenhar ou a seguir os ensinamentos de Jesus, ele, na verdade, deveria dar um salto de fé no que diz respeito a trabalhar, a experienciar o que deveria ser feito, ao invés de necessariamente compreender em sua totalidade, coisa que até hoje, mesmo com os ensinamentos de Jesus através do Novo Testamento, estamos nós ainda pelejando nessa compreensão. Seguindo a leitura, a missão abrangerá quantos países? Todas as nações. Fará diferença entre senhores e escravos? Todos os homens são filhos de Deus. Em que sítio se levantam as construções de começo? Aqui em Jerusalém? No coração dos aprendizes. Os livros de apontamento estão prontos? Sim. Quais são? Nossas vidas. Para a gente ver a importância do exemplo, né? Mais uma vez. O talento advertício continuou a indagar, mas Jesus silenciou sorridente e calmo. Após longa série de interrogativos sem resposta, o afoito rapaz inquiriu ansioso. O Senhor, por que? Senhor, por que não esclareces? O Cristo afagou-lhe os ombros inquietos e afirmou: busca-me quando estiveres pronto para cooperar. E assim dizendo, abandonou Jerusalém na direção da Galileia, onde procurou os pescadores rústicos e humildes que realmente nada sabiam da cultura grega ou do direito romano, mantendo-se, contudo, perfeitamente prontos a trabalhar com alegria e a servir por amor, sem perguntar. Mensagem extraída do livro Contos e Apólogos, no capítulo 2. Quando ele fala dessas construções de início, que seriam na mente deles necessárias para a divulgação e para a propagação da Boa Nova, nós lembramos até do caso de Simeão. Vou botar um card aqui para que vocês possam, quem não assistiu ainda o nosso primeiro capítulo, para que possa assistir, pois após toda a conclusão, encontramos Jesus, menino, fazendo então uma alusão aonde seria colocado o reino dos céus, aonde seria regada a semente da salvação ou a semente do entendimento do que seria a vida eterna. Lembramos também da questão 675, onde reforça lá que, de fato, o descanso eterno aguardado por alguns não é algo factível, porque uma vez que nós desempenhamos habilidades e competências no decorrer da nossa existência, seria da parte de Deus não utilizar de forma correta tudo aquilo que culminou no desenvolvimento de cada criatura que foi merecedora da salvação. Então todas as nossas habilidades e todas as nossas características, na verdade, servirão eternamente para a causa do Senhor. Na medida que nós progredirmos, na medida que nós evoluímos a cada passo,
nós vamos servindo de auxílio aos irmãos menos esclarecidos, da mesma forma que possuímos o nosso anjo da guarda, que nos acompanha e nos auxilia no desempenho da nossa missão. Ou seja, na criação nada se perde, tudo se transforma e Deus está conosco sempre, nos convidando ao trabalho. Que a gente possa reflexionar, raciocinar as questões que a vida nos coloca, mas que possamos também, dentro da compreensão de que o que realmente importa é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que a gente possa colocar esse amor a Deus e ao próximo e a nós mesmos em primeiro lugar e desempenharmos a principal atividade, que seria a da divulgação, a da caridade e a do auxílio a todos aqueles que precisam. Porque se nós hoje estamos em uma condição material melhor do que a condição material dos nossos irmãos, isso só poderá ser uma prova e servirá de teste para que a gente possa ver se de fato aprendermos a sermos caridosos. Então, que Jesus possa continuar convidando e esclarecendo as nossas dúvidas, mas que possa partir de cada um de nós a boa vontade para servir. Então, meus amigos que nos acompanharam até agora nesse estudo, nós agradecemos muito a participação de vocês, que nós possamos seguir no estudo desse livro, que é um compêndio de vários ensinamentos da época de Jesus, e que nós possamos então juntos chegarmos sempre ao melhor entendimento. Então, que a paz de Jesus possa estar com cada um de nós. Agradecemos muito a sua presença aqui no nosso canal. Pedimos que você se inscreva e que ative o sininho para receber as próximas notificações. Muita paz!